E para deixar claro, antes que alguém venha criticar ou argumentar sobre algo dito no vídeo, que fique claro que é um vídeo para quem acredita que a Bíblia é real. Mesmo se você for protestante, se você for católico, se for espírita, se você acredita que a Bíblia é real, que tudo que está lá contém passagens reais, que o Deus bíblico é real, então esse vídeo é baseado na premissa de que sim, a Bíblia é real. E se a Bíblia é real, logo a existência dos demônios também são reais. Porque, sim, no Novo Testamento, com as palavras e atos de Jesus, a gente pode provar que os demônios são reais e estão muito espalhados por aí nesse mundo. Jesus ele expulsa demônios praticamente no evangelho todo. Se eu não me engano, são mais 60 só narrados, né? Fora os outros que ele deve ter expulsado durante os anos, principalmente na parte do evangelho rumando para sua morte. Mas vamos lá. Existem várias e várias passagens de Jesus exorcizando esses demônios. Aqui tem algumas delas, só para deixar evidenciado, né? Que a Bíblia ela fala bastante do demônio. Assim, a Bíblia é uma ferramenta, uma arma a ser usada contra o demônio. Então essas passagens ficam só para deixar de maneira elusiva, né? Que são coisas que não é da cabeça da pessoa, não é nada metafórico, não é nada simbólico, é real. Jesus ele expulsou demônios que são entidades reais, não era algo psicológico, não era um pecado da pessoa que se materializou em um demônio figurativo, não. São entidades reais. Se vocês pegarem e analisarem esses trechos da Bíblia, vocês vão saber, analisar que Jesus ele fala do Satanás, do maligno, como sendo algo que existe, uma entidade mesmo. E durante vários séculos, tanto dessa época, né, de Jesus, que ele expulsava os demônios, a gente tem vários casos de possessões, principalmente nas nossas décadas, casos mais recentes, né, e alguns bem famosos, relatados, principalmente pela grande mídia, e até baseados em filmes, como é o caso do garoto que inspirou o filme do Exorcista, que é o Rob Mayhem. Assim, a gente tem vários relatos, até nas nossas cidades, na cidade que você mora, se você for atrás para pesquisar, você vai encontrar vários relatos de pessoas que ficaram possessas. E assim, não é qualquer pessoa que tem um problema mental, que fica esquizofrênica, que surta do nada. Porque, assim, muita gente, principalmente evangélico, protestante, né, fala que a pessoa tá com demônio apenas para a pessoa estar alterada, ou perdendo a linha. Muitas dessas coisas aí, dessas alegações de que a pessoa tá com um espírito maligno, com um demônio, às vezes, realmente, a maioria das vezes, é algum problema da pessoa mesmo, ou um próprio transtorno de humor, de ansiedade, a pessoa está sofrendo com problemas psiquiátricos. Mas existem casos que tem como ser provado de que a pessoa ela sofre algumas alterações, tanto físicas como mentais, que não tem um tipo de explicação psicológica, médica, ou até mesmo na parte mais psiquiátrica, né? E tem casos, a maioria deles de possessão, né, os reais, de pessoas que ganham uma força excessiva, algum tipo de poder, tipo de ler a mente das pessoas, ou pegar objetos pesados e arremessarem como se não fosse nada. A maioria desses casos famosos aconteceram coisas do tipo. Então, só para ficar listado, né, além dos poltergeist, que também existem muitos casos famosos de casas que as coisas caem repentinamente, a gente tem filmagem. Tudo bem que tem muito fake, tem muita coisa que é plantada, que é mentira, né, para a pessoa ganhar fama, para o sensacionalismo, mas existem os casos que são reais mesmo, tem muita coisa documentada, e principalmente os casos da Lorraine e do Ed Warren, que apesar de ser muito retratado em Hollywood, né, pelos filmes, Invocação do Mal, mas eles foram dois, eu não vou dizer exorcistas, mas
investigadores paranormais que eles realmente tinham algum tipo de poder para encarar essas entidades. Pode-se dizer que são exorcistas, né? Porque eles já conseguiram expulsar vários demônios. E eles têm relatos, provas guardadas, né? Principalmente no museu deles lá, de que provam que não eram entidades desse mundo. Então vamos para a afirmação. Se o demônio existe, ele está no nosso mundo, obviamente, né? Pegando pelas passagens do Evangelho, pelos exorcismos de Jesus, né? O demônio está nesse mundo. E a gente tem provas, né? De que o demônio está nesse mundo. Aí aqui está dizendo qual o termo daimon, ou daimonium, que é grego e serve para designar todos os anjos maus. Não aparece no Antigo Testamento, é uma coisa que o pessoal sempre, mas não tem demônio no Antigo porque tem no Novo e tal. Uma vez que foi, exceto os 7 livros deuterocanônicos. Aí está citando aqui os livros de Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, etc. Além dos trechos de Daniel, vários trechos, né, de Daniel, escritos em hebraico, que é a língua original dos judeus. Todavia, há termos semelhantes para designar o anjo mau, ou uma entidade maligna, como o Satanás, o Satã, adversário, né, em Jó, a gente tem em Coríntios, em Romanos, Belial, ou Belial, que também é um termo referente ao demônio, um espírito ruim, Asmodeus, que quer dizer exterminador, Beelzebub, ou Baalzebub, que é o senhor das moscas, e também tem várias outras denominações, como a serpente, Lúcifer, são todas a mesma entidade, do mesmo... Podem não ser a mesma entidade, mas são o mesmo gênero, são demônios. Está evidente, se você analisar a Bíblia num todo, são a mesma denominação, do mesmo gênero, né? E o Novo Testamento, como eu já falei, demonstra em milhares de passagens, de versículos. E Jesus ele podia ver esses demônios. Eu acho que é a única pessoa, né, que Jesus, enquanto humano, a única pessoa que poderia ver os demônios. Aí aqui tem 2 questões que foram abordadas, né? Os então chamados possessos não seriam meros doentes, que é o que as pessoas costumam falar. Não é uma pessoa doente mental, com um delírio, alucinação, que está fora de si. Mas assim, se a gente for pegar os próprios evangelhos, eles distinguem as doenças em geral de possessões. Como eu falei, tem diferenças bem particulares. Aí aqui está dizendo, depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam, impondo-lhes as mãos, os curava. Jesus fazia com os demônios. De muitos saíam os demônios, aos gritos, dizendo, tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ademais, Nosso Senhor, que veio para dar pleno testemunho da verdade, jamais se prestaria a enganar o povo ou a confirmá-lo no erro. Então, assim, se você acredita em Deus, você tem que acreditar nas palavras de Jesus. Então você tem que acreditar que os demônios eles existem e eles possuem as pessoas. Isso é simples, é uma equação simples. Você acredita na Bíblia, você acredita nos demônios. Já acredita que esses demônios podem possuir, enganar, acabar com a vida das pessoas. Como faziam com essas pessoas antes delas conhecerem Jesus. Então assim, é algo que a pessoa nem devia contestar, nem devia pesquisar. A pessoa lê o Evangelho, ela não devia, não, será que é verdade? Será que os demônios são coisas da nossa cabeça? Não, é uma prova, tá aqui. Aí, óbvio, se o demônio, ele anda por aí nesse mundo, ele engana as pessoas, que é o objetivo deles. E quais são os objetivos do demônio? Obviamente, o primeiro é afastar as pessoas de Deus, criando o pecado, né? Porque é através do pecado que ele afasta as pessoas de Deus. Então, aí, através disso ele causa conflitos, criando mentiras e enganações, né? Porque ele é o pai da mentira, Jesus disse. E assim ele causa a morte. Sim, a morte é o fundamento. A pessoa que morre em pecado é a vitória do demônio. Ele quer isso na vida de todo mundo. Agora sim, vamos ver se o inferno, se os demônios, eles são algo exclusivo do cristianismo, como muita gente diz por aí. Não, a Igreja Católica criou os demônios, a protestante reforçou, né, com as possessões. Mas enfim, no budismo, a gente tem o inferno, que é o Naraka, que significa submundo ou lugar
do ser humano sendo lugar de sofrimento. Então aqui, lá no budismo, também temos um tipo de inferno, que é um lugar que as pessoas vão após a morte, que é um dos 6 reinos lá dessa religião budista, né? Então assim, começando por aí, o budismo é uma das religiões mais antigas do mundo, e já tinha algo que era uma denominação do inferno, chamado Naraka. E na mitologia nórdica, será que tinha? Não, tinha algo parecido, que era o Niflheim, ou Niflheim. Esse é o inferno de acordo com a mitologia nórdica, e é o reino da escuridão e trevas, que é cercado por uma névoa perpétua. Nele reside o dragão Nidhogg, que se alimenta de mortos. Niflheim é o mais profundo e escuro dos 9 mundos da mitologia nórdica. Por mais que a mitologia nórdica é um tanto fantástica e muito literária, né? Assim, foi muito criada para ser literária, na verdade. Mas ainda assim, os crentes dessa mitologia da época, eles acreditavam realmente nesse mundo. E por quê? Porque eles tinham base em alguma coisa. Então assim, para eles já tinha um mundo que era um mundo de sofrimento, onde as pessoas iam após a morte. Zoroastrismo. Por mais que pareça algo desconhecido, é uma das maiores religiões do mundo. E lá também tinha algo parecido com... Tem, né, na religião deles, algo que submete ao inferno, que é a casa das mentiras. Onde está dizendo que depois da morte, a pessoa é conduzida por Daena, uma espécie de consciência personificada, até a ponte de Sinvat, ponte de julgamento, que é mais fina do que um fio de cabelo e mais cortante que uma espada. Se as más ações superam as boas, a ponte se inclina e a pessoa cai na casa das mentiras, lugar do tormento eterno. É descrito como um lugar sujo, repugnante, onde as almas se alimentam de podridão e são torturados por causa de suas ações. Nessa religião não há o hábito de enterrar os mortos, nem na terra nem no mar, porque eles acreditam realmente nisso. Então eles também têm base para acreditar em algo de dor e sofrimento pós a morte. No Japão, no Shinto, nós temos o Yomi, que é retratado como um lugar escuro, subterrâneo, separado do mundo dos vivos por um rio, o que dá a sensação de contiguidade geográfica com a Terra. Os mortos vivem lá e podem permanecer eternamente, apodrecendo, mesmo que não haja indícios de julgamento nele. Então, assim, é um lugar parecido com o inferno, né? Também a pessoa vai ficar sofrendo, vai ficar lá para sempre e acabou. Na mitologia finlandesa, a gente também tem algo parecido com o inferno, que é o Tuonela, que é o reino dos mortos, parecido com Hades, né, da mitologia grega, e é praticamente uma continuação da vida após a Terra, porém um lugar sombrio, cheio de dor, escuridão e tristeza. Aqueles que vão para o Tuonela devem levar alguns aparelhos para sua sobrevivência, porque lá é um lugar totalmente inóspito. Os egípcios, né, eles acreditavam no Duat, que também era um tipo de submundo semelhante à Terra, mas com um lado de fogo e paredes de ferro. E ao se aproximar de Duat, as almas deveriam passar pelas portas vigiadas por criaturas aterrorizantes, que seriam demônios, né? Será? Metade humanas, metade bestas, né? Será que serão demônios? Enfim, A gente tem também aqui uma... Não, mas não é inferno, né? Para outras pessoas a igreja criou infernos, e que não, é um lugar diferente, é uma dimensão, não tem nada a ver, né? E os judeus, será que os judeus acreditam? Bom, para eles tem o Dina. É um inferno judaico, né? Que as almas ímpias são purificadas, ficam por volta de 1 ano, embora algumas de tão ruins permanecem pela eternidade. Aqui a descrição seria mais como purgatório, né? Aí tá falando que o nome é derivado de um vale de Jerusalém, que serviu de metáfora para a entrada do mundo da punição. Mas enfim, a religião judaica é um pouco contraditória com algumas coisas, mas eles também acreditam em um mundo, um lugar pós a morte, no qual há sofrimento, aqui está dizendo aqui, ó, no qual as chamas queimam eternamente, muito parecido, né, com o inferno bíblico. Para os maias, nós temos o Xibalba. Não se trata exatamente de um inferno, mas sim de um submundo, que é representado por doença e morte. Seria como um inferno, né, porque o mundo de doença e morte, praticamente não pode falar que é o céu. Enfim, os maias acreditavam que após a morte, muitas pessoas iam para esse mundo, e assim, por que eles acreditariam nisso por nada? Será que eles criaram isso, tipo, vamos partir do nada para assustar as pessoas crerem nas entidades lá que eles creiam? Um pouco estranho, né? E a gente tem demônios em outras religiões? Será que é só a denominação do inferno, ou será que as outras religiões também acreditam em coisas que são parecidas com demônios?
No judaísmo, nós temos o Dybbuk. No folclore judeu, um Dybbuk, ou Dybbuk, não sei como se a pronúncia é igual, é um espírito humano que, devido aos seus pecados pregressos, vagueia incansavelmente até que encontre refúgio no corpo de uma pessoa viva. Será que é parecido com os demônios do cristianismo? Talvez o cristianismo copiou disso, né? Não é o que as pessoas costumam dizer, né? E no budismo? No budismo temos Mara. Para o budismo, Mara é o oposto de Buda, ou seja, uma vez que Buda representa a iluminação, Mara é a ilusão, aqui vamos focar nessa palavra. Isso é personificado como o demônio Mara que teria tentado impedir Siddhartha Gautama de alcançar a iluminação. É o rival de Buda, né? Assim, um pouco parecido também com o Satanás, mas é só uma alusão, né? No islamismo temos Iblis. É uma figura que corre com frequência no Alcorão, comumente relacionado à criação de Adão e a ordem de curvar-se diante dele. Depois que recusou, foi expulso do céu. Não, é praticamente, né, o Satanás aqui, só que de uma narrativa um pouco diferente para não parecer muito com a cristã, mas praticamente é a mesma coisa, todo mundo sabe. No hinduísmo, temos Kali, essa criatura horrenda aqui, né, que tipo, as pessoas acreditam que é um deus ainda, né. Também conhecido como Dakshina Kalika, é uma deusa, né? As pessoas ainda colocam isso como uma deusa hindu, que é considerada a mestra da morte, do tempo e da mudança. Assim, um deus da morte, né? Com essa aparência aí, com uma cabeça decepada na mão, várias armas. Não, é uma coisa boa. Não é demônio, não. E no Shintoísmo? Shintoísmo temos os yokais, bem conhecido no Japão, cultuado inclusive, né? São criaturas sobrenaturais do folclore japonês, não só do shintoísmo, né? O pessoal acredita mesmo em outras religiões, nos yokais, e são praticamente demônios, tanto que yokai é demônio, assim, a palavra no Japão. E muitas pessoas cultuam isso lá, como se fosse algo bom. A gente, a aparência deles aqui, né? Muito bom, né? Assim... Como o demônio poderia enganar a humanidade para ela se voltar contra Deus? Bom, para quem é cristão sabe que existem várias maneiras, né, do demônio enganar a humanidade. Só que tem maneiras mais eficazes, né? Como seitas, paganismo, distorção da verdade, materialismo, conflitos, mentira, o próprio pecado. Ele tem várias armas e artimanhas para se usar. Mas a principal arma, ao meu ver, é fazer com que as pessoas não acreditem nele. Poxa, aí um monte de gente vai discordar, não, mas por que essa é a principal arma? Fazer com que não acreditem nele? Como assim? Vou tentar dar uma explicação rápida. É meio óbvio isso. Se a pessoa não acredita no demônio, ela não vai acreditar em Deus. É muito óbvio. Ninguém acredita no demônio, não acredita em Deus. Tem que ser muito biruta, a pessoa muito louca, assim, eu acredito no Satanás, mas eu acredito em Deus. Então só existe o mal. Mas como que o mal surgiu então? Não sem o bem? Não, só existe o demônio lá, não tem Deus não. Não, não tem como isso, não tem. A gente pode até dizer que as pessoas que dizem que existe Deus, mas é um demônio, pode ser, elas têm até um pouco de coerência, sim, mas as pessoas que falam que tem demônio e não tem Deus, aí já é uma coisa impossível. Então, se a pessoa não acredita no Satanás, o demônio, ela não acredita em Deus. Uma coisa leva a outra, é uma equação fácil, que a pessoa não acredita no demônio, ela vai ficar muito propensa a não acreditar em Deus, muito propensa. Porque se a pessoa vê, não tem demônio, não tem, então é mais provável que não tenha Deus também. Já se a pessoa acreditar no demônio, em 99% das vezes, quem acredita no demônio acredita em Deus. A pessoa, assim, a maioria das pessoas tem um pouco de coerência, né? Então elas acreditam no demônio, então elas sabem que existe um Deus. E assim, como o demônio faz para as pessoas não acreditarem nele? Porque a gente já viu antes aqui, né? Possessões, que várias religiões acreditam em entidades. Então é pregado isso daí, né? O demônio é pregado em várias culturas, religiões. Mas como que ele faz, então, para as pessoas não acreditarem nele? Porque assim, como eu falei, a principal arma do demônio é fazer com que as pessoas não acreditem nele. Só que através das religiões, por aí, muitas pessoas acreditam, né? Porque é pregado.
E eu não acredito que seja com consentimento, com o demônio querendo isso. Ele não quer ser conhecido. Ele não quer, putz, faz uma imagem aí da gente, os deuses hindu, vamos fazer com que a gente seja conhecido, vamos possuir um monte de gente aí pra gente ser... para amedrontar, para as pessoas ficarem com medo. Ele não quer isso, ele não quer. Ele quer que ninguém acredite nele, para as pessoas não acreditarem em Deus também. E a pergunta é, como ele faz para que as pessoas não acreditem nele? Bom, se o demônio criar novas seitas que diferem totalmente de Deus e do demônio bíblico, ou até mesmo do shintoísmo, do budismo que a gente conhece atualmente, poderia ser uma estratégia boa, né? Sim, apagar o Deus hebraico, apagar os demônios bíblicos lá, e criar uma nova seita. E qual que a nova seita é mais eficaz para o demônio, para ele apagar esses registros históricos e reais? Para ele falar, não, vamos escrever uma nova história aqui, uma nova seita, uma nova religião, né? E não vai ter demônio, não vai ter Deus. Como que o demônio faz isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos deuses das outras religiões, né? Vocês acham que parece demônio ou não? Sim, para pessoa que tem um pouco mais de cultura, que lê livros, lê filmes, essas figuras aqui, elas parecem boas ou ruins? Não, só analisa. Ó, os deuses do hinduísmo, do shintoísmo, do budismo, será que seriam, assim, por mais que pareçam demônios, todas essas religiões, essas culturas, algumas nem são religiões, né? São algumas seitas ou meios de vida filosóficos que as pessoas usam, mas não é com isso que o demônio vai criar uma nova seita, porque a maioria dessas seitas aí, elas são muito inadequadas para esse tempo. Tanto que o hinduísmo, assim, as pessoas acreditam, mas na questão dos deuses, a pessoa já não é mais tão crente assim, porque é algo mais cultural da época lá de trás, quando não tinha o cristianismo, não tinha outras religiões, quando a cultura era mais fechada lá na Índia, né? Assim, o pessoal não costuma mais olhar para esses seres com cara de elefante aqui, ó, esses anões com um orelhão grande e acreditar que existe. Então, assim, por mais que eles pareçam demônios, a pessoa ninguém hoje em dia vai dar muita credibilidade para isso, né? Que então, os deuses egípcios, os deuses astecas, eles têm uma característica assim comum, que eu vou citar depois, né? Não, olha com atenção, assim, são seres com a aparência que não é muito humana, se é humana com a besta, né? A maioria deles, com poderes, com personalidades meio estranhas, né? Não eram bons, isso com certeza, você pode pesquisar aí sobre esses deuses astecas, egípcios. Aqui tem do zoroastrismo, né? Os maias são bem parecidos, né? Parecem personagens de quadrinho, praticamente. Muitos são histórias, né? Invenções. Acredito que a maioria. Então a gente tem aqui, ó. Seriam esses as novas seitas? Praticamente ninguém acredita mais nos deuses maias, assim. São todo mundo, assim. Mesmo aqueles mais doidos da cabeça, eles assumem que é uma criação que o pessoal daquela época criou, baseado em histórias de outros povos, etc. Mitos criados, como o Hércules, ou outros, tipo o Superman, o Batman, tá na mesma categoria, sabe? Então não seria as novas seitas, até porque as pessoas estão deixando de acreditar nas religiões. O zoroastrismo vem caindo os números há muito tempo, é uma religião bem fechada, assim, de uma região do mundo. Então, assim, essa definitivamente não é uma arma que o demônio usa. E essa daqui? Essa daqui, ó, é uma seita que vem crescendo, né? A cada ano, com milhões de adeptos. Milhões. Bom, se você tem rede social, só dá uma olhada lá nas comunidades, nos fóruns, nas postagens. Procura um grupo no Facebook lá de Alien. Vê quantos membros tem. Aí olha a aparência aqui dos seres, olha. Não, todos eles uma aparência super bonzinhos, né? Assim, muito amigável. Eles não se parecem criaturas horripilantes, como os deuses lá hindus ou budistas, etc. Aí são de outros planetas, né? São de
O mais engraçado nisso é que, segundo os entendedores, né, os ufólogos ou o pessoal dessa seita mesmo, existem mais de 163 raças de aliens. Olha só quanta diversidade, né? Ó. Entretanto, assim, não temos registros, fotos, nem nada do tipo da maioria dessas raças. É o que as pessoas comumente relatam por aí, né? São os Greys, são aqueles cabeçudinhos cinzas. Mas aí colocam felinos uranianos, aqui, ó, os draconianos, que são dragões, tem uma espécie de duende. Enfim, me parece uma obra tão fantasiosa quanto obras, sei lá, de RPG. Tipo, não faz sentido nenhum. É uma história muito mais fictícia do que um Star Trek, do que um Star Wars. No entanto, muitas pessoas acreditam fielmente. E não é assim, a pessoa acredita pra... Não, porque eu gosto desse tipo de coisa, então eu falo que eu acredito. Não, as pessoas acreditam que isso é real e que isso meio que são deuses para eles. Mas o que acontece? Por que as pessoas acreditam nisso? Bom, tem um bom motivo, tem um ótimo motivo. E por que então que o demônio escolheria a seita Alien como sendo uma arma, uma ferramenta para afastar as pessoas de Deus? Primeiramente, qualquer religião pode acreditar em aliens. Já viram isso? Que não importa se a pessoa é católica, se a pessoa é evangélica, se a pessoa é espírita, se a pessoa é de Umbanda, se a pessoa é judaica. É livre acreditar em alien, porque em tese não é uma religião, né? Não é uma religião. Alien é como se fosse acreditar em Papai Noel. Eu posso acreditar, não tem nada a ver, né? Não mistura com religião, não mistura... Então assim, é uma coisa a par de religião, então as pessoas se sentem livres. Não, eu sou católico, mas eu acredito que existe vida em outro planeta. Claro, isso condiz com a Bíblia, né? Com certeza condiz. A pessoa, ela nem leu a Bíblia, né, para começar. As pessoas são cristãs, falam que acreditam em aliens. Por quê? Não, porque elas acreditam em tudo que passa na TV, com tudo que vem na internet, nos grupos de conspiração por aí. Não, é normal, aí pode. Não, aí nem pergunta para um sacerdote, para um bispo, se pode ou não, não procuram pesquisar de onde que vem isso, apenas acreditam, mas não tem problema. E eles são ditos como são seres bons, né? Assim, isso é entre aspas, né? Porque se a gente for pegar os relatos reais de abduções, aparições, contatos desses seres com as pessoas, nenhum deles parece ser bom. Pelo contrário, porque as pessoas que tiveram contato com esses seres apresentaram dores de cabeça, mal-estar, ansiedade, depressão, sonhos horríveis todas as noites. É só pesquisar. Pesquisem pessoas que tiveram abduções. Vocês vão ver os relatos delas. Tipo, anos depois ainda, a pessoa continua a se sentir mal. Como assim é um ser bom, então, que a pessoa só de ver, entrar em contato com ele, vai ficar mal por anos, por anos. Teve gente que até se matou. Tem casos de pessoas que se suicidaram. E ainda tem alguns charlatões que, obviamente, assim, qualquer criança que vê a pessoa dando relato dela sabe que é uma mentira. A pessoa falando que veio um ET bonzinho e passou uma mensagem de paz pra ela, uma profecia. Não, são os casos mais mirabolantes que eu já vi. Tipo, é pior que a grávida de Taubaté, com o ET Bilu. São umas coisas assim que... E pior, que tem muita gente que acredita. Esse é o triste. E assim, existem provas, como eu falei, dessas aparições. E por isso que as pessoas tendem a acreditar. Porque eu já acreditei, porque eu pesquisei, eu mesmo vi já várias naves, não eram luzes, eu vi naves mesmo no céu. Então a pessoa fica, poxa, olha só, tem relatos, tem fotos, tem vídeos, eu vi, eu acredito, então existe. Então a pessoa logo vai dar narrativa, né, do que vê na internet. Poxa, não, eu vi, olha aqui quantos relatos, como a gente não vai acreditar nisso? Isso é real. As pessoas criam a ideia de que existem outros planetas habitados, que é o que passam, né? Quando a pessoa já fala em ET, já pensa o quê? Em vida em outro planeta.
Obviamente, né? A pessoa vê uma nave no céu, ela vai achar que é de onde? De outro planeta. Mas quem disse isso? Porque assim, o que impede de ser algo daqui ou ser algo de outro plano? Porque a pessoa viu a nave aqui. A pessoa não viu no espaço. A pessoa não tá lá no espaço, não tirou uma foto no espaço. Então assim, por que não pode ser daqui? E por que a pessoa acha que é de outro planeta? A NASA mesmo, né, ela diz, né, que explorou, outras agências espaciais já exploraram, assim, mandaram umas sondas para vários planetas, tiraram fotos e não acharam nada. Então, sim, pelo menos aqui na Via Láctea, né, então eles devem ser de muito distante, né, eles têm uma tecnologia muito avançada, é isso que dizem. Eles também criam a ideia do fantasioso, do fantástico, porque, convenhamos, é muito mais conveniente você acreditar em aliens, porque, putz, já pensou se existe uma vida em outro planeta? Os caras têm uma tecnologia avançada que pode vir aqui ajudar a Terra, a gente pode ter carro voador, a gente pode, não sei o que, eles podem curar só tocando. É isso que implantam na cabeça das pessoas, assim, as pessoas gostam do fantástico, da ficção científica. E existem algumas características bem relevantes a respeito, principalmente das naves, dos objetos voadores não identificados, observados pelo mundo durante as décadas ou até mesmo os séculos, né? Essas naves, elas podem mudar de forma. É uma característica bem peculiar avistada praticamente em 80% dos avistamentos, dos relatos. As pessoas dizem que aquela nave, aquela luz que a pessoa observou, muda de forma, começa a ficar maior, a desaparecer, aparecer novamente, ficar menor. Elas também, as naves ou os seres, né, que foram vistos, os ETs, eles podem passar por paredes, como já foram relatadas várias vezes, que eles podem passar entre paredes, eles podem flutuar, eles podem se materializar, aparecer, desaparecer em qualquer momento, em vários lugares. Parece que não tem uma liberdade física, né, para eles. Esses seres também eles têm várias formas, ou seja, igual as naves, eles podem se transformar no que eles querem, e parece que a partir do que a pessoa acredita ou no que a pessoa conhece. Se a pessoa nunca viu antes determinada forma de alien, então a pessoa não vai ser capaz de enxergar ele. Agora eles se transformam em algo que a pessoa já viu antes, seja nessas fotinhas de internet, de grupos, de ufologia, etc. E como eu citei também, eles desaparecem e aparecem do nada. As naves, praticamente todas avistadas, elas nunca ficam lá e vão sumindo gradativamente, a pessoa vai indo atrás, ela vai indo também, não. Simplesmente o objeto aparece e desaparece. Do nada, do nada. Não existe disso da pessoa ir acompanhando com o carro, a nave, e ela vai e entra em alguma nuvem, a pessoa não consegue mais ver. Não, é sempre um desaparecimento repentino do nada. E também aparece do nada, não é? Veio lá distante, às vezes pode estar vindo, assim, a pessoa vendo, mas elas costumam aparecer em um momento que você nem imagina. Assim como as criaturas avistadas, vários relatos de pessoas que viram ETs por aí, e tem pessoas que viram até em suas casas. E elas aparecem do nada e simplesmente desaparecem, como se fosse uma aparição. Aí, como eu disse também, alguns minutos atrás, as pessoas que tiveram contato com esses seres, com as naves e com os extraterrestres, entre aspas, né, elas tiveram várias perturbações, principalmente físicas, né? Pessoas passando mal ao terem contato, tendo pesadelos às noites. Eu acho que isso é o mais comum dos relatos. Pessoas que tiveram relatos bem fortes mesmo, em que a pessoa viu praticamente uma nave ou uma criatura de perto, a pessoa relatou vários pesadelos durante muitas semanas e anos. E tem vários casos brasileiros também, principalmente do Vilas Boas, que é, acho que o caso mais famoso brasileiro. Depois que ele teve aquela suposta abdução, o Vilas Boas, ele praticamente mudou a vida dele, ele ficou depressivo, ele não conseguia sair de casa, ele não conseguia mais se entrosar com as pessoas. Tem vários documentários sobre isso no YouTube, em outros sites, só você pesquisar. E como o caso dele, né, as pessoas têm mudança de humor repentina,
praticamente a maioria dos casos de pessoas que tiveram alguns transtornos, elas tiveram essa mudança de humor, ficaram mais ansiosas, mais preocupadas. Isso, obviamente, causa depressão, medo, ansiedade, pessoas que precisam se medicar. Olha só como eles são bonzinhos, né? Como essas coisas trazem coisas benéficas. Outra característica importante aqui é que essas naves e seres, eles quase nunca são vistos. Uma aparição de OVNI ou de um ser, uma criatura, praticamente 1 em 1 milhão. Se você conhecer na vida 2 pessoas que já viram algo concreto, não é ver uma luzinha no céu, porque assim, existem 1000 possibilidades para você ver algo no céu e ser qualquer coisa, um balão, um drone, um planeta, uma estrela, um cometa. Então não é válido falar que é um objeto voador não identificado, qualquer luz, qualquer coisa que a pessoa vê no céu. Estou falando alguém que já viu assim um formato de uma nave ou uma criatura, um Grey, né, um ET na sua frente. São pouquíssimos casos, pouquíssimos. E esses relatos, como eu citei, eles são muito rápidos. A pessoa mal consegue identificar, fazer uma descrição concreta do que ela está vendo. E a maioria deles, obviamente, também não pode ser fotografado ou filmado. Tanto pela velocidade, como por ser algo repentino, a pessoa às vezes se assusta. E é engraçado, né, que parece que às vezes quando a pessoa captura uma filmagem é de um aparelho bem precário ou antigo, né? E isso tudo que acaba criando seitas e religiões que afastam as pessoas da verdade. Mas por quê? Poxa, a pessoa acreditar em algo que não tem nada a ver com a Bíblia não vai poder influenciar em nada. É isso que as pessoas pensam, já disseram pra mim. Mas não tem nada a ver isso, é uma coisa a par da outra, são verdades distintas. Será que é isso mesmo, então? Será que essas aparições aí de naves, essa cultura ufológica, ela não cria seitas e religiões? Bom, eu acho que cria sim. Inclusive, tem mais de 60 religiões oficiais. Bom, se é que podem se chamar de religiões, né? Isso são seitas. No máximo seitas, grupos, enfim. Só que existem vários oficiais e antigos ainda. Tem aqui o Chen Tao, que é o caminho direito. Aqui na descrição, o culto formado em 93 em Taiwan, pela ex-professora de sociologia Hong-Ming Chen. E misturava cristianismo, budismo, New Age e inusitadas crenças em OVNIs. Para quem não sabe, New Age é praticamente uma cultura OVNI também. Eles acreditam na nova era, que novos seres transcendentais vão invadir nosso plano, vão governar com paz, harmonia e toda essa picuinha aí, né? Espíritas, etc. Aqui eles acreditavam em coisas muito bizarras, né? Eu nem vou colocar tudo, só mesmo para deixar o nome dessas seitas mais explícito. Mas eles acreditam em coisas... assim, existem pessoas que acreditam que os seres, as criaturas do Senhor dos Anéis existam ou existiram em algum tempo. E se você fala isso, se alguém fala isso pra você, putz, eu acredito que existiram goblins, trolls, ou que existem ainda em algum lugar lá na Terra Oca. Por exemplo, uma pessoa chega pra você e fala que acredita na Terra Oca, que tem seres lá. Aí alguém dessas seitas aqui vai virar pra essa pessoa e vai, tipo, cuspir na cara dela de tanto rir. Vai chamar a pessoa de louca, vai querer internar a pessoa. Mas assim, aí quando a pessoa cria uma seita dessa, aí a pessoa é normal. Aí a pessoa é sensata. A pessoa é uma ciência, a parapsicologia, né? É uma ciência com o paranormal que faz sentido. É isso que eles querem dizer. Tem essa ordem Fiat Lux aqui, que é bem famosa. Desde 73 existem aí, fazendo a cabeça de várias pessoas com umas coisas que parecem roteiro de filme, mas um filme bem chulo, assim, um filme trash. Olha a cara dos membros, desses 2 membros. Não são pessoas normais. Eles
fazem umas blasfêmias enormes, assim, falando que Nossa Senhora é um ET, que Jesus é um ET. E não são ETs quaisquer, né? São umas raças bem estranhas. Aí tem essa academia de ciências Unarius, eu acho que é isso. Eles acreditam em seres de outros planetas também, que vêm na Terra, que nos visitam para nos auxiliar. Se não me engano é dos uranianos, esse Unarius aqui. Eu nem li muito sobre, só peguei mesmo o conteúdo, a descrição do que são essas seitas. Mas é praticamente isso, uma galera que acredita que os ETs eles já estão aqui, eles estão disfarçados de humanos. Eles ajudam a manter a paz, olha só, manter a paz no nosso mundo, que paz, que tempos bons nós estamos vivendo, né? Eles estão ajudando bastante. Temos outras, né, ó, Onward Family Comedy. Comedy, olha ali, né, que engraçado. É um culto que surgiu na Califórnia em 73, isso aí, são coisas bem antigas. Algumas pessoas nem fazem ideia que existem, mas você pode ter vizinhos seus que fazem parte disso. É algo meio assim, eles não costumam divulgar muito na comunidade, mas na internet você vai achar muita coisa, muita informação disso. E eles são bem unidos entre si, assim, eles não vão chegar e falar pra você, o seu vizinho, vem aqui pra essa seita aqui, não. Eles esperam que alguém vá atrás deles e eles recrutam de forma meio seleta e discreta. Até porque não é todo mundo que vai cair nessa loucura, né? Aqui temos outro, né? A Inactivity, Círculo Cósmico da Comunhão. São todos grupos com praticamente a mesma premissa, que acreditam em seres de outras dimensões, planetas, galáxias. E todos eles são seres bons. Todos são bons. Não tem nenhum ser ruim. Ruins são os humanos, são as pessoas daqui da Terra. Os de fora são todos bons. É isso que eles acham. É só vocês lerem aí o que eles pensam sobre esses seres. Essa Inactivity aqui acredita até que o Saint-Germain é um dos líderes, que ele era um alien, etc. Ele recruta pessoas no mundo. Umas coisas... São roteiros ruins, sabe? De literários, ficção um pouco sci-fi. Sabe aquele canal sci-fi, né? E, enfim, essas coisas elas causam enganação nas pessoas. Bom, os seguidores da perspectiva da religião OVNI se aparentam muito aos cristãos, pois suas crenças são muito semelhantes e sofrem apenas adaptações à causa OVNI. As religiões com perspectiva de mundo voltada para a galáxia são encontradas especialmente aqui num paizinho aqui que muita gente admira, né? Que país será que é aqui? Não, só país bom, ó, só país que tem muitos exemplos de coisas boas, né? Ó, Estados Unidos, Canadá, França, né? Com um presidente ótimo, que é a França, que não está regredindo, né? A França não está indo por um caminho meio estranho nos últimos anos, não está. O Reino Unido, que também tem muitas peculiaridades, né? Ele está querendo se isolar de tudo, sim, de alguma forma. As pessoas veem como algo benéfico. E aí, como eu falei, desde a década de 50, são antigas essas seitas aí. Aí que está dizendo que a chegada do homem à Lua, em 69, religou essas crenças aí. A pessoa acha que não está associado, não. Você acha que a NASA não está associado com essas seitas? Não, né? Não, é só uma agência espacial lá. Que engraçado, né? As aparições, os relatos de OVNI, GTs, eles ficaram assim 90% mais altos depois da ida da suposta ida do homem para a Lua, né? Uma coincidência pura, apenas uma coincidência. E as religiões OVNI aí também engraçado, surgiram depois de 69, depois do Homem à Lua, depois do acontecimento de Roswell. Não, é só uma coincidência. E no decorrer dos anos 70, teve um novo boom, né, dessas manifestações de seitas e das aparições. Tanto que a década de 70 e 80 foram as com mais aparições, relatos de OVNIs, fotos, etc. E aqui está falando 1990 também, que realmente foi introduzido uma nova cultura no nosso mundo. A partir de 1990 as coisas começaram a dar um pouquinho errado demais.
Aí, entre as maiores e importantes congregações OVNI estão a Cientologia, a Sociedade Etérea, a Igreja Subgênio e o Heaven's Gate. São grupos famosos, inclusive... engraçado, o que tem em comum nesses 4 grupos aqui? O que tem em comum? É só você pesquisar aí, colocar Cientologia, Igreja do Subgênio e Heaven's Gate no Google. Aí você vai ver os membros deles. Aí você vai ver os membros deles. Bom... Enfim, como disse, essas criaturas sempre fingem que são bons. Ou as pessoas acreditam, né? Essas seitas aí, obviamente, as pessoas acreditam que são bons. São seres evoluídos, são todos mais evoluídos que nós, obviamente, porque eles vieram de um planeta melhor, obviamente, né? Eles precisam sair do planeta melhor para vir aqui na Terra. Não, totalmente coerente, né? Temos vários livros, assim, procura na Amazon lá, coloca New Age, ou OVNI, ou Ashtar Sharon na Amazon, e procura por livros sobre isso. E assim, são livros muito vendidos, aí vocês colocam lá nas vendas, nas avaliações, para vocês verem que não é algo que as pessoas acham besteira, que as pessoas ignoram. É algo que está muito difundido na sociedade. Na minha cidade, de 30 e poucos mil habitantes, tem praticamente 2 centros sobre isso aqui que reúnem várias pessoas, centenas de pessoas. E assim, esse Ashtar Sharon aqui é como se fosse o rei lá dos aliens, né? Que vive nas Pleiades. Ele é como se fosse o grande mestre, o instrutor de todos, que ele é o bonzinho. As pessoas, muita gente diz até que é Jesus, é uma blasfêmia tremenda, né? E o que será que os aliens, eles estão ligados com algumas outras coisinhas, né? Umas seitas meio estranhas pelo mundo, que algumas são chamadas de religião, oficialmente, né? Como a teosofia, que é um sistema de pensamento religioso e filosófico que se baseia em reivindicações de uma visão mística da natureza de Deus e das leis do universo. Os adeptos da teosofia acreditam que o verdadeiro conhecimento vem não através da razão ou dos sentidos, mas por intermédio de uma comunhão. Que bonito, né? É um discurso bonito, é sempre muito amoroso, né? Olha só quem que era um dos principais seguidores da teosofia. Um partido aí, né? Que seguia a teosofia, que acreditam em nova era, em aliens. Não, uma pessoa super idônea e bonzinha, né? É um exemplo. Temos a Rosa Cruz também, ó, que o templo deles, aí tem 2 egípcios ali, é tudo imagem de simbologia voltada a esses povos antigos, praticamente todos, né? E essa Rosa Cruz ainda eles tentam misturar um pouco de cristianismo, de outras religiões, colocando todas juntas, é tudo amor, tudo paz. Eles fazem uma propaganda assim, você está entrando em um local que é o paraíso na Terra, né? Entra aí que você vai estar no paraíso na Terra. E a gente tem também uma outra instituição aqui, que eu não sei se eu posso falar muito, mas todo mundo já conhece. E que assim, obviamente, né, se você perguntar para alguém dentro dessa instituição aí, chamada maçonaria, né, será que eles acreditam em aliens? Será? Não, se você conhece alguém, só pergunta assim por curiosidade, né? Só pergunta assim se eles não têm algum outro conhecimento sobre o que são discos voadores, aliens, só para saber mesmo. E o que falar da nova era, né, o New Age, que às vezes descrito como movimento New Age, ou movimento nova era, é um movimento que se espalhou pelas comunidades religiosas, ocultistas e metafísicas, sempre metafísica, né, da ciência, nas décadas de 70 e 80. As comunidades aguardavam ansiosamente uma nova era de amor, luz, paz, etc. Os hippies, né? Toda essa porcaria aí. Os defensores mais ferrenhos do movimento foram seguidores do esoterismo, não uma coisa totalmente boa, através de uma perspectiva religiosa baseada na aquisição de conhecimento místico, que é a gnose, e popular no Ocidente desde o século II. Já faz um bom tempo, né? Esse novo gnosticismo, firmado nos ideais do gnosticismo antigo, foi sucedido por vários movimentos esotéricos ao longo dos séculos, incluindo o
rosacrucianismo, a maçonaria, a teosofia, como eu já citei aqui, né? É tudo ligado, é tudo a mesma coisa. Nova Era, maçonaria, Rosa Cruz, é tudo igual. Eles acreditam na mesma coisa, só mudam, é que nem partido político. Só muda a sigla, só muda o nome. E temos esse senhor aqui também, né, que felizmente já faleceu. Só que infelizmente ele deixou um legado que é um dos legados mais ruins da humanidade. Praticamente é o cara que introduziu o satanismo no mundo. Só que ele não é muito citado, ninguém fala muito dele. Mas assim, o que ele contribuiu para o satanismo, para o ocultismo, no nosso século, não é brincadeira. Os livros do cara, eles são praticamente obras falando de sacrifício, de pedofilia, de pornografia, de rituais. É só isso. Não recomendo ninguém a pegar nem para dar uma olhada, porque é algo macabro mesmo. Eu nem sei como que foi deixado publicar um negócio desse. Como esse cara ele foi convidado assim por programas, por celebridades, para fazerem parcerias com ele, para você ver, né, que toda a mídia, essa indústria de entretenimento, estão todos ligados nisso, né. Aí ele falava sobre tarô, cabala, todas essas coisas de ocultismo, né, que todo mundo gosta, assim, todo mundo acha, não, é muito saudável, vamos ver um tarô, vamos consultar a cabala aqui, muito saudável. E temos uma ligação desse Aleister Crowley com o Jack Parsons. O que será que esses dois tiveram em comum, assim, uma ligação meio repentina? O Jack Parsons, ele foi chamado de louco pela mídia, assim, é até brincadeira chamar um cara desse de louco. Assim, pra você, a mídia que tava do lado já dessas pessoas aí, a própria mídia chama o cara de louco, porque assim, era muito escancarado, né? Tanto que esse cara aqui, assim, os relatos de coisas que ele fez chegam até a serem piores que a do Aleister Crowley. O cara praticamente, ele testava, ele criava bombas, né, explosivos, foguetes, ele testava em vários locais, era regado de drogas, bebidas, sexo, festas. O cara praticamente, ele só queria viver de prazeres e coisas doentias. E um cara desses, ele foi contratado por quem? Pela NASA. Ele ajudou a NASA a criar os primeiros foguetes. O cara praticamente foi um dos fundadores da NASA. Não tem nenhuma relação, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é o que dizem, né? Não tem nada a ver. Ele é um cara aleatório aí, que a NASA contratou porque ele tinha um conhecimento. Aí, se ele era meio peculiar, meio louco, fazer o quê, né? Tem um monte de gente assim por aí, né? Engraçado, ele era amigo do Aleister Crowley, que também ajudou assim no desenvolvimento de algumas pesquisas dele. Tinha contato com a NASA também. Eles inclusive tentaram fazer um ritual usando algumas pessoas da NASA lá para abrir um portal aqui na Terra. E isso foi financiado com o dinheiro da NASA, que é dinheiro do governo. Não, é coincidência, uma coisa. Se às vezes os diretores não sabiam, né? Tanto que ele foi mandado embora depois. Não, tá explicado, assim, o cara ele era totalmente surtado, não é? A NASA não tem nada a ver, não, é uma coisa que aconteceu assim, isolada. Isola, né? Isola. Enfim, a verdade, ela sempre esteve aí, para quem quer enxergá-la. Aqui, né, alguns versículos que não poderiam estar mais corretos, principalmente nos dias de hoje, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade. Será que as pessoas desviam os ouvidos da verdade? Será? Será que elas ouvem os doutores conforme o que é conveniente para elas? Será que as pessoas acreditam no que é conveniente para elas, no que a ciência, os doutores, os mais inteligentes do mundo têm a dizer? Será que elas ouvem isso ao invés da Bíblia? Será? Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Mateus 24:11.
Será que não surgiram ainda? Será que esses falsos profetas ainda estão por vir? Será que não tiveram, não tem muitos que já estão enganando as pessoas por aí? Quem será que são esses falsos profetas, né? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Sinais e maravilhas, assim, existem coisas que as pessoas veem no céu, né? Que parecem impossíveis de existir. As pessoas ficam encantadas, né? Encantadas ao ponto de criarem seitas, reunirem milhares de pessoas. Parece que as pessoas elas estão vendo, sim, sinais e maravilhas, né? Só que as pessoas elas não sabem que elas estão sendo enganadas. E pessoas assim, aqui, os eleitos, né? Pessoas que já foram destinadas para serem salvas. E elas estão indo pelo caminho do engano. E elas estão ficando de fora. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Parece que... Assim... Todos esses versículos já estão dizendo a verdade que está por aí. As pessoas que não querem enxergar isso é porque simplesmente elas não querem, elas sabem. Só que elas ignoram e pretendem seguir com o caminho da enganação, com o caminho da mentira. Motivos eu não sei, porque é mais conveniente para elas, como eu disse, porque as pessoas querem o que é mais confortável, o que é mais fantasioso e fantástico, né? Ninguém vai escolher comer um legume ao invés de comer um pastel. A maioria vai preferir comer o pastel, né? Obviamente, mas se a pessoa fizer isso todo dia, vai chegar uma hora em que vai ter consequências, né? Então assim, as pessoas elas acham que não vai ter consequência alguma, que tá de boa. Mas assim, Jesus já nos avisou, deixou em vários versículos, em todo o evangelho deixou avisado. As pessoas elas não são burras, não são ignorantes, elas, por mais que não sejam cristãos, a Bíblia ela tá aí para todo mundo ler. As pessoas já ouviram algum momento falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre esses evangelhos. Então ninguém assim tá sendo enganado por culpa, porque Deus não nos avisa. Não, Deus avisou a todo mundo. As pessoas se deixam enganar porque elas querem. E a conclusão é essa: os aliens são sim demônios. Para quem não quer acreditar, eu sinto muito. Para quem acredita e acha que são bonzinhos, são criaturas boas, bom, eu deixei algumas evidências aqui, né? Se você acha que aquele tipo de criatura das imagens lá são criaturas boas, né? Se essas seitas aí que são criadas para louvar esses seres, se são coisas boas, como foi mostrado, né? Bom, aí fica de cada um, né? Só que assim, a pessoa tem que ter um pouco de bom senso e não apenas acreditar em tudo que tá por aí. É muito fácil, né? Você acreditar em espírito, em alien, em criaturas. Mas assim, a pessoa nunca viu, nunca pesquisou sobre. E é uma realidade. Os demônios são realidade que existem. Não só na nossa religião, como a gente viu. Na nossa, eu digo, o cristianismo, né? Que eu imagino que as pessoas estejam vendo isso, a maioria sejam cristãos. Mas os demônios existem praticamente no mundo todo, em todas as culturas e religiões. Convenientemente, desde os anos 20 por aí, começaram a surgir os relatos de aliens, os voadores. E as pessoas acham que não tem relação, não, que são apenas seres de outro planeta que decidiram nos visitar. Eles têm planetas avançados, uma tecnologia muito mais avançada, uma mente e um espírito muito mais avançado que o nosso, mas eles decidem vir aqui para brincar de sumir, desaparecer no céu, para aparecer para a pessoa assim, falar alguma coisa e ir embora, para deixar a pessoa mal, com dor de cabeça, com ansiedade. Não, é um comportamento totalmente normal de civilizações milhões de vezes avançadas, né, do que a nossa. Aqui tem algumas fontes que eu vou colocar na descrição, né? São todos de pesquisas que eu fiz, não é nada tirado da cabeça, especulação, de grupinho de WhatsApp, de Facebook. E bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha colaborado
para o entendimento de algumas pessoas sobre o que essa cultura ufológica, o que essa cultura alien causa e ainda causará no nosso mundo. Porque para mim, agora na minha opinião sincera, é que isso é a principal ferramenta do anticristo, já está acontecendo e já está levando muitas pessoas para a perdição, e isso vai causar o fim dos tempos. E as pessoas que buscam a verdade, recolham essa verdade, espalhem. E, assim, se vocês se manterem em Deus, se vocês crerem em Jesus, vocês estão salvos. Então, não se precisa se preocupar, ficar com medo, porque Jesus já falou, as coisas iam acontecer cedo ou tarde. E se você tem um pouco de fé, vai saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que é